Quando uma pessoa pensa sobre um progresso espiritual, sobre um caminho espiritual, ela acredita que esse caminho é reto, que se você estiver, por exemplo, meditando e você parou de meditar com uma determinada qualidade hoje, se você voltar daqui a alguns dias, você vai começar de onde você parou. Isso não é verdade. Nem sempre uma pessoa consegue manter a qualidade da sua meditação, a intensidade da sua oração ou a profundidade da sua devoção de uma forma contínua e progressiva. Isso acontece porque toda vez que a pessoa sai da sua prática pessoal, ela entra diretamente na vida. E a vida dela tem vários impactos acontecendo, impactos físicos, como problemas físicos, conta, um pneu de um carro que fura, um trem que a pessoa perde, coisas que acontecem, pessoas que falam algumas coisas desagradáveis. Então o seu ambiente físico, ele se torna o seu inimigo dentro do seu progresso espiritual. Da mesma forma que o seu aspecto físico, você tem o seu aspecto emocional. Muitas vezes alguém fala alguma coisa ou faz alguma coisa, tem um gesto, tem um resultado que faz com que a sua expectativa não seja cumprida. E você tem no local daquela expectativa uma decepção. E no momento em que você tem essa decepção, o que você sente em relação àquela pessoa, às vezes pode ser uma tristeza, no qual você fica magoado, decepcionado, triste, melancólico. Às vezes você consegue desenvolver medo daquela pessoa, medo de uma situação, medo de enfrentar uma situação, e aquilo pode se desenvolver em pânico ou surto. Às vezes uma pessoa pode, isso tudo dificulta a espiritualidade. Às vezes a pessoa pode desenvolver raiva de alguém. Só de ouvir o nome já muda o batimento cardíaco. Só de saber da presença daquela pessoa já pensa duas vezes se vai naquele local ou não. Então ela tem dificuldade pela raiva do enfrentamento ou do que pode acontecer em seguida. Portanto, tudo isso estaciona o seu caminho espiritual, faz até com que a sua espiritualidade comece a reduzir. Dentro da espiritualidade, nós temos três caminhos. Ou a gente está avançando, progredindo firmemente, todos os dias praticando, evoluindo, sendo uma pessoa melhor, ou a pessoa fica estacionada, ela não progride, ela não regride, ela simplesmente mantém o que ela tem, simplesmente ela ficou satisfeita com aquilo que ela se tornou, e aí ela não pensa em mudar, não pensa em melhorar. Ou existem pessoas que estão regredindo. Pessoas que estão regredindo são pessoas que já não estão na mesma condição de quando parou de meditar, de rezar ou de fazer qualquer coisa. Então, ou você está avançando, ou você está parado, ou você está regredindo. Essas três opções, que são as únicas opções que nós temos, fazem com que a sua espiritualidade nunca seja a mesma. E por isso a sua transformação, a sua evolução pessoal diária, ela muitas vezes não é um caminho reto. Ela às vezes é sinuosa, tem abismos, tem dificuldades, tem montanhas para você escalar, tem muitas dificuldades. Mas o mais importante é saber como é que a gente pode transformar o nosso tal, isso é o nosso caminho, num caminho reto, num caminho plano. A gente não deve olhar para o que está do lado de fora. A gente não deve observar as coisas que acontecem lá fora. Isso é, as dificuldades que vêm, as frases, os gestos, os acontecimentos. A gente deve observar o nosso posicionamento, isso é, o nosso estado interno, a forma como nós aceitamos ou como nós percebemos cada coisa que aparece, cada frase, cada gesto, cada impacto que a vida fornece para a gente. A nossa percepção da realidade vai despertar na gente um sentimento. Esse sentimento pode ser positivo ou negativo, pode ser agradável ou desagradável. Sendo agradável, vai despertar felicidade, contentamento, prazer, uma vontade de prolongar mais aquele momento, de ter uma comunhão mais profunda. Ao contrário, quando o momento é julgado, é percebido como desagradável, nasce ali uma aversão, nasce uma necessidade de mudança, porque dentro
de cada um de nós, ao invés de nascer a felicidade, surge o medo, a mágoa ou a raiva. E esses três ainda podem ter intensidades escalando, cada um com a sua percepção, com a sua necessidade ou com a sua frustração. A sensação de insatisfação, de frustração ou de injustiça aparecem. Então, o que gera essa insatisfação, frustração e injustiça? Muitas vezes elas surgem do que nós chamamos no taoísmo de amarras. Nós temos dois tipos de amarras importantes: as amarras emocionais e as amarras mentais. As amarras emocionais, elas formam a matéria-prima daquilo que nós temos. Então, se uma pessoa foi abandonada, se ela foi excluída, se ela, dentro da percepção dela, ela não pertence a um local, se dentro da percepção dela o pai, a mãe, o cônjuge é distante, tem uma distância em relação a ela, se os filhos ou netos têm uma distância dentro da percepção dela, uma distância muito grande, nasce então a carência, o vazio e principalmente as amarras emocionais, que são condições que fazem com que o nosso comportamento, o que instiga o nosso comportamento, comece a aparecer. A diferença é que quando nós reagimos de forma consciente, nós temos um resultado. Talvez um resultado de boa fortuna, de sucesso, ou um resultado de infortúnio. Mas quando nós agimos movidos simplesmente pelas amarras emocionais, provavelmente o nosso resultado vai ser de infortúnio, vai ser de arrependimento ou vai ser de humilhação. Então, para que essas amarras emocionais não atuem, é necessário que você administre todas elas, mas de forma indireta. E como nós, dentro do taoísmo, avaliamos isso? Nós atuamos dentro de um outro nível, as amarras mentais. As amarras mentais são várias energias, que eu já até postei alguns vídeos sobre isso, falando sobre todas as energias. A primeira é a energia do desleixo, onde a pessoa enfraquece, ela fica desleixada, ela não consegue produzir, o seu nível de produtividade se torna cada vez menor. O desleixo com ela, com o ambiente em que ela vive, o desleixo não permite que ela perceba uma oportunidade aparecendo para ela. Ela sequer vê a oportunidade, ela sequer é grata pela oportunidade que teve ou que está tendo nesse momento. Essa é a energia do desleixo. Existe uma outra energia que é a energia sem caminho, onde a pessoa não consegue perceber qual caminho ela deve seguir. Ela tem as suas necessidades, mas ela não sabe como executar. Como eu sempre falo, é uma pessoa que está sentindo fome, mas ela não sabe cozinhar. Ela sabe do que ela precisa, ela não sabe como conseguir aquilo. Então, muitas vezes, a pessoa fica paralisada na vida por um tempo, por um longo tempo na vida, às vezes fica paralisada por não saber exatamente como agir, como seguir, para onde ir. Essas pessoas têm a energia que nós chamamos sem caminho, sem um caminho definido, sem um caminho dela. Uma outra energia é a energia do sabotador. A energia do sabotador é como se ficasse uma parte da nossa mente falando para a gente, colocando dúvidas, implantando dúvidas, semeando discórdia dentro do nosso próprio caminho. Então, por exemplo, se uma pessoa vai meditar, o sabotador fala: mas será que meditação está certo? Será que meditação é bom? Será que essa meditação que você aprendeu está certo? Olha quem te ensinou. Será que essa pessoa é tão realizada quanto você imagina? E nesse momento em que ela vai implantando dúvidas, o praticante perde a confiança na técnica, confiança no professor ou no mestre, e por consequência da perda da confiança, ela também perde o respeito. E perdendo o respeito pela tradição, pela prática, ela às vezes não se entrega, porque qualquer processo de entrega é necessário que ela tenha confiança e respeito. Confiança e respeito somado gera uma entrega. Se você não confia, se você não respeita, não tem uma entrega. E o sabotador é especialista espalhando discórdia na nossa mente,
em destruir a nossa confiança e também o nosso respeito. A consequência disso é que você não se entrega num relacionamento, não se entrega no seu trabalho, não se entrega naquilo que você se propõe a fazer e o resultado é mínimo. O resultado é pequeno e confirma até o que o sabotador falou, viu? Não falei que eu estava certo? Isso aí não servia para nada. Então, essa é a energia do sabotador. Uma outra energia é chamada a energia da rotina negativa. A rotina negativa acontece quando uma pessoa tem uma zona de segurança, não é de conforto, a zona de segurança, tudo é seguro para ela, ela tem o horário certinho para acordar, para comer, ela tem o horário em que ela vai levar o cão para passear, ela tem horário para trabalhar, para estudar, para descansar, enfim, ela tem uma rotina. Essa rotina permite que ela tenha uma produtividade. A diferença é quando isso se torna tão rígido, tão forte, tão profundo, que muitas vezes aquela pessoa se torna um presidiário da própria rotina. Ela não consegue sair daquela condição. E aí a gente pergunta para ela, vamos no cinema? Ela fala, não posso, tenho que levar meu cão para passear. Ela fala, mas por que você não leva depois? Não, não dá, porque ele tem o meu horário. Então a pessoa às vezes se priva de um prazer, de uma viagem, de um encontro, de uma comunhão com pessoas, justamente por causa da própria rotina. E essa rotina dificultando cada vez mais o seu nível social, também prejudica o seu nível de realização. A pessoa às vezes fica olhando ali da varanda, além do quintal dela, numa metáfora, vendo que a vida vai mudando, vendo que as coisas vão acontecendo, que pessoas vão se realizando. E muitas vezes ela não consegue se realizar porque aquela rotina negativa, ou melhor, aquela rotina se tornou negativa e não deixa que ela cresça, impede o processo evolutivo da pessoa. Uma outra energia é a energia que é o nome mesmo chamado amarras mentais. As amarras mentais são âncoras que prendem a pessoa em determinadas opiniões. Então, quando você vai discutir com ela, ela se torna extremamente agressiva quando você confronta, quando você espeta um pouquinho, quando você questiona sobre um conceito dela. Quando aquele conceito é questionado, a pessoa começa a se transformar. Muitas vezes nós podemos encontrar, num exemplo, pessoas extremamente religiosas, no qual ela entende que aqueles dogmas são verdades absolutas. E essas verdades muitas vezes são imutáveis. E além de imutável, ninguém pode questioná-las, porque aquilo ali é a extrema verdade. Quando isso acontece, essa pessoa absorveu esse tipo de conceito, que no caso é o dogma, absorveu como uma amarra mental. Mas a pessoa não precisa ser só religiosa para ter uma amarra mental. Basta ela ter tido algum trauma, basta ela ter tido alguma experiência negativa dentro da vida, no qual ela criou conceitos. E esses conceitos ficam enraizados e ela não consegue se desvencilhar. Muitas vezes são as amarras que não deixam essa pessoa reciclar a sua mente, reciclar os seus valores, reciclar a própria emoção. Então ela fica também como uma presidiária, presa naquela situação. Só que no caso de uma rotina negativa, ela é uma presidiária da própria vida. No caso de uma amarra mental, ela é uma presidiária dos próprios conceitos. E ainda existe uma energia chamada energia dos ancestrais. A energia dos ancestrais foi a interferência ou a forma de criação que modificou, que moldou ou modelou a sua forma de pensar. E muitas vezes nós agimos como nossos pais, como nossos avós, como pessoas que nos criaram. Esse conceito é o conceito que pode ser num aspecto positivo, se foi um bom exemplo, e num aspecto negativo, se às vezes os traumas e amarras mentais ou rotinas negativas daquela pessoa, daquele ancestral, foi passado para você, como numa transfusão de sangue, você absorve algo que não é seu e transforma aquilo em você.
Então, a energia dos ancestrais muitas vezes pode interferir e às vezes ela é indetectável. Só quando alguém de fora percebe e avisa é que a pessoa consegue entender e falar, nossa, é verdade. Ou ao contrário, a pessoa fazendo um autoconhecimento, tendo um novo planejamento mental e emocional, é que ela consegue perceber quais são os tipos de amarras que ela tem. Dos ancestrais, rotina negativa, amarras mentais, sabotadores, sem caminho, energia do desleixo, enfim, qualquer tipo de energia que fica pairando na mente e afetando não apenas o comportamento, mas também o resultado das coisas. E aí sim, um progresso espiritual fica interrompido, um progresso na faculdade fica interrompido, qualquer coisa na vida da pessoa se torna interrompida. Então, quando nós encontramos interrupções ao longo da vida de uma pessoa, nós chamamos isso de amarras, que podem acontecer lá dentro do coração, isso é as amarras emocionais, e dentro da sua mente, que são as suas amarras mentais. Então é muito interessante você observar e medir o que você está fazendo com o seu tempo de vida, o que você está fazendo com a sua história e de que maneira você pode otimizar, melhorar, refinar, destilar para que você possa ter um resultado de excelência dentro da sua vida, o grau de aproveitamento do seu tempo de vida seja espetacular. Para isso você precisa entender, encarar, perceber as suas amarras, sejam elas emocionais ou mentais. A gente trabalha principalmente as amarras mentais. E é justamente isso que a gente vai começar como um treinamento. Um treinamento de aproximadamente 60 dias, que você vai ter acesso a um treinamento online, vão ser mais de 20 vídeos, 5 podcasts para você poder ouvir onde você estiver. Lá você vai ter em cada podcast, em cada guia de áudio, você coloca o seu fone de ouvido e você vai tendo um caminho, uma indução para perceber cada tipo de amarra. Você vai ter 8 exercícios para você poder anotar, escrever e aí sim você vê o resultado disso. Então, se você tiver interesse em participar, nós vamos começar esse treinamento até final do mês. É simples, basta você clicar no link que você vai cair diretamente numa página e nessa página vai ter mais explicações, bem detalhadas. Então basta você clicar e começar a estudar, a entender um pouco mais, ok? Bom, eu vou ficando por aqui nesse vídeo e a gente se encontra num outro vídeo, numa outra aula ou até mesmo no treinamento, ok? É só clicar no link. Um abraço, tchau, tchau.